Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus queridos ouvintes do nosso podcast, O Novo Jurídico. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa Fazolo e além de apresentar esse programa que é uma fonte de insights, eu também faço parte da Arbitragens, que é uma câmara de arbitragem 100% digital e acessível, com a missão de aumentar o acesso à justiça a todos os brasileiros. Caso você queira saber mais sobre esse trabalho, visite o nosso site. E claro, aquele lembrete mais que importante. Não deixe de se inscrever no nosso podcast, avaliar, deixar seus comentários, sugestões, compartilhar nosso material com quem você acredita que vai gostar de ter um pouco de todos esses insights. Mas agora, vamos ao que importa, que é a nossa convidada, né? Nascida em Juiz de Fora, formou-se em Direito pela UFMG em 1985. No ano seguinte, se especializou em Direito Empresarial pela Fundação Dom Cabral e entre 1988 e 90 foi procuradora fiscal do município de Belo Horizonte. Ingressou na magistratura em 1989, quando foi aprovada em primeiro lugar no concurso para juízes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Passou pelas comarcas de Ibirité, Pará de Minas, Santa Luzia, Belo Horizonte e foi juíza eleitoral e componente da turma recursal do Juizado Especial. Se tornou desembargadora do Tribunal de Justiça aqui de Minas em 2006 e atualmente ocupa uma cadeira na 14. Nossa, tá vendo? Faltei as aulas dos números decimais, hein? Da Câmara Civil do Tribunal aqui de Minas e se tornou uma das mulheres mais conhecidas do Judiciário Mineiro. Seja muito bem-vinda, desembargadora Cláudia Maia. Ei, Luísa, ouvintes, obrigada pelo convite. É a 14ª Câmara Civil. Fugiu na hora. Adorei aí o revival aí da minha carreira. Fiquei pensando em quantos lugares eu passei. Eu adorei que hoje, mais tarde, eu vou contar para minha mãe que eu entrevistei uma desembargadora e aí agora eu vou ser aquela prima invejada, sabe? Fala assim, gente, ó, eu tô falando com os desembargadores, que dá licença, tá? Agora a minha avó vai puxar meu saco. Mas vamos lá, né? Falando em ser a prima favorita e ter uma família aí com um background importante, a senhora é filha também de um desembargador, né? O doutor Ayrton Maia. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi a sua vida tendo um pai magistrado dentro de casa, né? Se teve aquela pressão, né, de, querendo ou não, quando a gente tem pais que fizeram algo muito imponente, a gente fica naquela pressão de como eu vou chegar lá, né? Então, teve isso na sua infância? E por que você decidiu seguir na carreira jurídica? Luísa, não teve pressão nenhuma, meu pai nunca falou sobre isso, nunca, assim, me instigou ou me induziu a fazer o curso de Direito. Na verdade, eu falava que eu ia ser médica, né? Mas aí, na última hora eu mudei. Eu sou sincera de falar, eu tinha 17 anos, né? Que foi meio assim instintivo, eu não sei exatamente por que eu mudei. Alguma coisa me fez mudar, e aí eu fiz o vestibular, passei, entrei na faculdade com 17 anos, formei com 22. E claro que a gente é influenciado, porque se você vê um pai que tem uma carreira bacana, que traz para casa alguns casos interessantes, você vê na sua casa reuniões políticas do tribunal, você acaba sendo, de alguma forma, influenciada, mas não de forma direta, foi de uma forma indireta, por conviver ali com tantos magistrados, vários assim, na minha casa, era muito frequentado pelos colegas do meu pai, e aí eu entrei, gostei do curso, que eu falo que é uma covardia a gente escolher o que vai fazer o resto da vida com 17 anos, mas é o que acontece, né? E na época que eu estudei, não era comum você mudar de curso. A gente não questionava, entravam, uns gostavam, outros não. Os que se formavam e não gostavam, optavam por outra carreira. E eu, como gostava, continuei. Também fazer concurso para juiz foi da minha cabeça, surgiu da minha cabeça, eu já tinha feito outros concursos, estava, como você disse, como procuradora fiscal do município de Belo Horizonte e resolvi fazer o concurso. Só que quando eu entrei, que eu fui dar o primeiro despacho num processo, aí eu olhei e falei assim, gente, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Aí eu vi que eu tinha acertado, né? E como que é a vida
de ser desembargadora? Porque, assim, eu tive a oportunidade de conversar há um tempo atrás com a desembargadora Karen Emerick, que lida ali na área criminal, e foi um papo muito bacana, porque ela me contou, eu perguntei muito para ela da pressão, né? Como ela lida com essa questão de violência doméstica, são assuntos pesados, né, para trabalhar no dia a dia. Você está na Câmara Civil, né? Quais são os principais casos que você lida lá e como que é estar nessa posição de julgar um caso? Você está julgando ali, independente, a gente está falando, por mais que a gente está falando da área criminal, a gente está falando de patrimônio também e outros tipos de relação das pessoas. Então, você está julgando vidas, empresas. Como que é isso tudo para você? Eu tenho muita tranquilidade para julgar. Eu nunca tive, assim, qualquer tipo de dúvida, assim. Eu tenho meu entendimento e eu sigo meu entendimento de forma muito tranquila, com a consciência muito tranquila. A minha Câmara, a gente julga muita coisa de banco, relação de consumo, possessórias, deixa eu ver o que mais, ações de despejo. Mas eu aprendi, quando eu fiz o curso de mediação, que, na verdade, você está ali julgando uma lide secundária. Depois, a gente tem que procurar, aliás, a primária, a gente tem que procurar a secundária depois, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ninguém vai à justiça declarar amor por ninguém. Então, cada processo é uma briga, seja de dinheiro, seja de bens, seja como na área de familiar, que eu não lido, de guarda de filho, de divisa de patrimônio, divisão de patrimônio. Então, assim, é um ambiente que você tem que estar preparado para lidar todos os dias com uma briga, que você vai decidir como que vai resolver essa briga, né? Agora, eu tenho uma coisa que eu acho que nem todo mundo consegue. Eu fecho o meu sistema no computador, eu não penso em nenhum processo. Eu gosto muito de viajar, tem gente que fala que demora uma semana para desligar. Eu, na hora que eu fecho o gabinete, eu já desliguei. Sabe, eu tenho essa coisa, eu separo muito minha vida pessoal da vida profissional. Nossa, então, assim, você conseguiu fazer coisas que realmente pouquíssimas pessoas conseguem, porque ainda mais um trabalho, como você está falando, você resolve briga o dia inteiro. Você está ali apaziguando o tempo todo. Como é que eu vou tentar aqui e não causar também um grande desentendimento, né? Porque na faculdade de Direito a gente aprende muito sobre isso, que não é só julgar extremamente como está escrito na lei, mas tentar com que as partes, de uma certa forma, não cause ainda mais briga, né? Porque senão vai ter recursos e, enfim, né? Recursos, não falo de uma terceira instância. Mas agora falando um pouco sobre a Política Nacional do Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, estabelecida pelo CNJ em setembro de 2018, de acordo com o normativo, todos os ramos e unidades do Poder Judiciário deverão adotar medidas para assegurar a igualdade de gênero no ambiente institucional. Você acredita que essa determinação ela está sendo cumprida e que ela está sendo eficaz em cumprir e trazer cada vez mais as mulheres no judiciário? Que ela está sendo cumprida, ela está, né? No nosso tribunal já está toda regulamentada e tudo, mas vai levar um tempinho para essa equidade, aí, essa equivalência de números vir, né? Há uns tempos atrás eu fiz uma palestra no Dia da Mulher e eu fui fazer um estudo estatístico da participação das mulheres no Poder Judiciário como um todo, não é só na magistratura, não. E aí eu descobri que mais de 50%, quer dizer, mais da metade dos funcionários são mulheres. É composta de mulheres. No entanto, quanto mais você sobe na hierarquia das funções, tem menos mulheres do que homens. Então, assim, quanto mais básico é o nível do trabalho, mais tem mulheres. Isso é um indicativo de que há uma dificuldade para as mulheres chegarem nos cargos de comando, de direção. Mesma coisa nos cargos de desembargador, né? A gente tem uma discrepância de números aí que vai se igualar com o tempo, mas vai levar um tempinho, porque tem toda uma regulamentação para fazer os editais agora só para as desembargadoras, é uma vaga sim, outra não. Então, vai demorar um tempinho porque hoje nós somos 20% do tribunal. Então, até ser 50%, tem que ter vaga, tem que subir, mas está caminhando. Isso eu posso te assegurar. Só que com essa limitação imposta até mesmo pelo CNJ, da forma como isso vai ser feito.
E tá tendo algum tipo de barreira contra isso? Do sentido... Porque se você vai colocar mais mulheres, alguns homens talvez não vão ficar satisfeitos, né? Outros acham isso maravilhoso, mas outros não. No dia, né? No dia a dia, né? No geral, que você já andou até mesmo em outras câmaras, tem essa restrição ou tá sendo aberto, todo mundo está aceitando essas questões melhores? Eu acho que sempre tem um pouquinho de gente que fica que fica insatisfeita, né? Colegas que ficam insatisfeitos. E comigo nunca ninguém falou nada, mas eu tenho notícia de colegas que ouviram de colegas homens dizendo que aquilo era injusto, né? Obrigar a ter um edital só de mulheres. Então teve uma resistênciazinha assim. Agora, o que eu percebi quando eu fui para o tribunal é que além de eu ter ido jovem, né? Eu tinha 43 anos, que é muito jovem para virar desembargador na carreira. Desembargador de carreira, não do quinto. Eu percebi talvez um preconceito mixado de idade e de gênero, né? Então havia talvez assim uma coisa de ela veio politicamente, mas não é competente, né? Agora isso nunca me importou, porque eu acho que competência eu tenho, então logo ficou muito claro que eu estava lá merecendo estar lá, né? Mas tem um preconceito, sim, com certeza que tem. Deve ter sido muito interessante, né? Você chegar lá, igual você disse, né? Uma mulher muito nova, e não só pra carreira, mas nova no geral, 40 anos, pelo amor de Deus. E eu imagino, porque a visão nossa é vários homens mais velhos, com muita experiência, e olhando, talvez, você até como aquele olhar assim, o que essa garota está fazendo aqui no meio de nós, né? Mas é muito importante ter presenças como essas, porque é uma coisa que... E é isso que fala sobre a representatividade, né? É nós, enquanto mulheres, meninas, poder ver uma outra profissional lá uma outra profissional e poder almejar aquilo. Porque você, antigamente, e você acha que teve isso muito mais do que eu, você olhava o judiciário, mas só tem homem. Será que eu não posso também ser uma juíza? Será que eu não posso ser uma desembargadora? Será que eu não posso ser uma ministra do STF, por exemplo? Né? Então, que bom que tem você e entre outras lá para representar a gente. Bom, seguindo para nossa próxima pergunta, né? O TJ aqui de Minas superou a Meta Nacional 1 do CNJ, que basicamente é julgar mais processos do que aqueles que foram distribuídos naquele período de tempo. E conforme os dados apurados no ano passado, vocês, desembargadores do TJ Mineiro, conseguiram cumprir esse desafio. Parabéns. Foram julgados 1.300.000 processos contra 1.289.000 distribuídos. Diante de todos esses dados, eu gostaria de saber sua opinião se essa meta, aliada a outras alternativas de resolução de conflitos, também vão ajudar a desafogar o sistema judiciário. A minha experiência é que todas essas soluções que não dependem do judiciário para solucionar conflitos, todas essas soluções de lides, não desafogam o judiciário, né? Nós tivemos aí o juizado de pequenas causas antigamente, há muito tempo, que inclusive não era juiz togado, mas era coordenado pelo tribunal, não fez muita diferença. Aí veio o juizado especial, não fez diferença na distribuição. Pelo contrário, estimulou mais ainda, porque você não tem que pagar custas, você não precisa de advogado. E o brasileiro, ele é litigioso. É impressionante como o brasileiro quer brigar por causa de tudo, né? É uma coisa mesmo, o nosso país tem mais processos que o resto do mundo inteiro junto, né? Então é uma coisa assim absurda as distribuições que nós temos, né? Esse negócio de superar a meta, a gente supera, né? Mas eu acho que vai chegar num ponto que não tem jeito. Na verdade, a gente tem que ter seriedade quando fazem revisão de Código de Processo Civil. O problema é que vem lá uma vedação a determinado recurso, depois sobe para as instâncias superiores e eles fazem uma modulação do dispositivo. Então, esse judiciário, que eles falam de judiciário ativo, eu não sou a favor,
porque não é competência nossa legislar. E isso não é interpretação de dispositivo, isso é alterar o alcance de um dispositivo de uma forma assim. Aí fala que o rol não é taxativo, aí vem isso, pode. Então, assim, o agravo de instrumento, por exemplo, já ampliou para vários casos. Não teria, que é um recurso que a gente tem demais, é diário, muita coisa, e a gente tem que decidir rápido, porque 95%, vamos dizer assim, estou jogando a minha cabeça, mas deve ser mais ou menos isso, tem pedido de liminar. Então, o que eu acho é o seguinte, a gente tem que ter uma reforma séria no Brasil, processual. E outra coisa, a OAB tem que nos ajudar nisso, né? Podar um pouco essa litigância, porque não tem cabimento a gente ter esse número de processos que nós temos. Então, a gente cumpre meta, mas não acho que seja por aí, não. Acho que a gente tem que ir na raiz do problema. Não é ficar mandando o juiz julgar mais, né? Porque isso, com certeza, cai a qualidade. Não tenho dúvida disso. O juiz está ali pressionado com prazo e tal, pode passar alguma coisa. Então, eu acho que a gente devia poder ter uma jurisdição com mais qualidade e menos quantidade. Mas no mundo ideal, no Brasil, acho que vai ser difícil. E uma opinião 100% particular minha, eu acho que é muito complicado essa união não da OAB, mas dos membros, no sentido dos advogados mesmo, porque tem um outro movimento que eu até estava lendo recentemente, que é a litigância predatória, que é como se fosse assim, é quase um nicho para você ganhar muito mais dinheiro. Então, acho que fica difícil, fica um pouco utópico pensar nessa união para vamos lá, comunidade jurídica como um todo, vamos tentar fazer mais acordos e menos judicialização dos processos, sendo que nós temos pessoas que ganham por isso. É lucrativo. Então, não sei. Espero muito. Você falou das soluções alternativas, eu esqueci de comentar a questão da mediação e da arbitragem, né? Não desafoga, porque a arbitragem não é um procedimento para ser popular, ele não é um procedimento para ser em quantidade, ele é muito pontual, inclusive porque ele é caro. Né? E a mediação, mesma coisa. Você tem que pagar um mediador. E outra coisa, em alguns casos não pode ser estipulado no contrato, por exemplo, até a cláusula de arbitragem. Então, não acho que isso reflita em termos de quantidade no judiciário, não. Eu acho que talvez o maior benefício que esses métodos trazem é a gente pensar nessa questão. Por que se litiga tanto? Por que o vizinho briga tanto com a vizinha? Por que o ex-marido com a ex-mulher? Então, a gente tem que entender que por trás disso tem outras coisas. Nem todo processo está ali atrás daquilo que está escrito na inicial. Muitas vezes tem aquela lide secundária que o juiz tem que ter a sensibilidade de perceber. Não é fácil. Com esse volume de processo, é nisso que eu falo que a qualidade, às vezes, pode ser afetada. Eu, por exemplo, tenho 18 anos de tribunal, tenho 17 que eu faço audiência de conciliação nos meus processos. Eu faço. Não ando por ser justa. Por quê? Quando eu entendo que aquele caso pode vir a ter uma possibilidade de acordo, eu já antevi como é que eu vou solucionar judicialmente aquele caso. Qual vai ser o meu julgamento? Então, eu já penso, quem sabe, eu conversando com eles, explicando as questões de forma jurídica e as questões de forma processual, para eles entenderem, isso não vai dar acordo. E eu consigo muitos acordos, mas eu não posso fazer audiência toda semana. E eu ainda tenho um entrave, que eu acho que a audiência de conciliação, ela tem que ser obrigatoriamente presencial. Não adianta você fazer pelo computador. Você tem que olhar nos olhos, você tem que estar ali conversando. Eu faço de forma muito informal, ninguém usa beca, é feito numa mesa como se fosse uma mesa de reunião comprida que eu utilizo lá no tribunal, e eu brinco, eu converso, eu quero saber por quê. As partes podem falar normalmente, eu só não deixo brigar, né? Mas uma de cada vez falar, não tem problema nenhum, não precisa ser o advogado, e ali eu vou percebendo. Agora, eu não posso fazer isso em todos os processos. Eu faço 1, 2 por mês, e quantos que a gente ficam para trás, que a gente não tem como, e também quando é do interior, né?
é interessante você trazer essa questão de como você faz a conciliação e porque você já pega o processo em grau recursal. Então, eu Exatamente. imagino que seja ainda mais difícil, porque as partes já estão mais desgastadas uma com a outra. Uma já quer que a outra, assim, nossa, se ferre, vamos dizer assim. Então, você tem todo aquele trabalho de partes. Pois é, quando eu marquei minha primeira audiência, eu tive essa dúvida de fazer uma tentativa de conciliação já em grau recursal. Em apelação, eu pensava assim, uma parte já ganhou em primeiro grau, ou as duas ganharam um pouco, então já tem já chega com uma predominância de vontade, uma coisa assim. Mas eu consigo fazer muito. E eu tenho feito também em agravo de instrumento, que é o recurso interposto no curso da ação. Então, eu suspendo a ação lá em primeiro grau para tentar a conciliação. Quando eu consigo, eu já julgo extinto o processo no primeiro grau. Então, é muito bom, porque eles veem que o negócio andou rápido, a solução que veio, qual que é a questão de você fazer uma conciliação? Você vai deixar as partes decidirem como que eles querem que o conflito seja resolvido. Então, a pessoa não se sente, não tem imposta uma solução. Elas se sentem participando do processo de julgamento. Isso é muito bacana. Agora, tem que ter paciência, que às vezes eu marco 3 num processo, porque no primeiro não deu, na primeira audiência, eu falo, gente, vamos conversar mais um pouco daqui a 15 dias e tal. E acaba que, em alguns casos, na maioria eu consegui fazer acordos inclusive que beneficiaram pessoas que provavelmente não ganhariam recurso. O que eu falo, nem tudo que é legal é justo, e nem tudo que é justo é legal. E você trouxe um pouco, né? São conflitos consumidores, conflitos bancários, despejo também, né? Nessa área de imobiliário. E na dinâmica, assim, do processo ali das partes, é muita pessoa física versus pessoa física, é muita pessoa jurídica versus jurídica. Como que é isso? Porque eu imagino que a dinâmica também seja diferente se sou eu, Luísa, pessoa física, contra você, Cláudia, pessoa física, a emoção ali é uma coisa. Agora, se sou eu, Luísa, contra, sei lá, Cláudia empresa limitada, e aí é o seu preposto conversando, talvez seja diferente, ou se é uma empresa ainda maior, se é um banco. Como que funciona? Isso também influencia no momento da conciliação? Nos casos de banco, eu não tenho feito, porque a maioria dos contratos tem cláusula de arbitragem hoje, né? Apesar de ser consumidor e tudo. E também é o que você está falando, eles já têm um procedimento interno de agir que eles não vão modificar por causa de um consumidor. Mas uma grande parte dos processos que a gente julga é contra empresas, porque são casos de atraso em obra, seguro, plano de saúde, mas eu tenho feito mais nos casos que é entre pessoas físicas, porque eu já fiz também com pessoa jurídica, até um acordo muito bacana que eu fiz, que demorou 3 audiências para sair, mas saiu, resolveu um processo que tinha 8 anos, que estava lá no primeiro grau, cheio de recurso e tal, eu julguei extinto, foi num agravo, foi muito bacana esse acordo. Já fiz de condomínio, que é pessoa também, não é pessoa física, né? Mas a maioria eu faço entre pessoas físicas. Mas, embora tenha esse lado emocional, eu converso muito, sabe? A pessoa fica muito assim à vontade, é um ambiente muito informal. Porque pensa em audiência e pensa que vai ser aquela coisa formal, com o juiz presidindo, não é isso. Eu sento junto com eles para conversar. Né? Na mesa redonda, não tem. Eu até gosto que seja mesa redonda para não ter cabeceira, né? Para eu não ficar na cabeceira. Então, assim, eu acho que funciona bem. Claro que eu escolho aqueles casos que eu vejo que há possibilidade. Porque eu vou te falar, empresa familiar e questões que envolvem família, tipo disputa de imóvel, essas coisas, são as mais difíceis de julgar. Aí eu nem tento, porque eu vejo que a briga ela remonta a outras coisas há muitos anos atrás. Então eu não vou conseguir resolver ali em 4, 5 horas. E é igual você falou, às vezes a briga que tá ali não é nem sobre aquele imóvel. A briga é porque há 15 anos atrás a tia falou pro sobrinho que não era legal, e aí essa bola de neve de emoções que culmina num processo. Mas é muito legal. Eu gostei muito dessa sua abordagem de fazer essa conversa numa mesa redonda, porque até humaniza um pouco o trabalho
do juiz, porque essa é a visão. Para quem está de fora, a visão é que vocês são deuses mesmo, porque vocês detêm um poder muito. Sim, é um superpoder, né? E quanto mais, digamos assim, leiga a pessoa, né, de origens mais humildes, mais ela vê isso no juiz. Então, é legal essa aproximação e deixar a parte mais confortável, muito, muito bacana. Tomara que, não sei se, acho que todos os juízes não fazem isso, né, todos os embargadores. Mas é porque eu acho também que tem muito a ver com a personalidade da pessoa, né? Essa sensibilidade eu fui adquirindo, sabe, com o tempo. E eu acho muito bacana que as pessoas vejam que nós somos pessoas normais, que elas podem conversar, pelo amor de Deus, virar Deus não quer virar deusa, não, pelo amor de Deus, né? Eu tive um caso muito engraçado, eu sempre conto esse caso quando eu vou falar de audiência de conciliação. Uma mesinha, a gente sentada, uma salinha minúscula, mal cabia a mesa, era onde eu fazia, lá embaixo, perto da garagem do tribunal e tal. Aí assistente, a escrevente do cartório leva um laptop para poder ir fazendo a ata, né? Nem impressora tinha na salinha. Aí nós conversamos muito e tal, aí fiz um acordo muito bom pro autor, que ele tinha perdido em primeiro grau, ele iria perder em segundo grau, porque é o que eu te falei, ele não tinha o direito, mas ele fez de boa fé. Então, ele ia ser lesado num montante bem grande de dinheiro, porque ele não ia conseguir ver de volta, né? Mas eu fiz um acordo muito bom, a quantia foi além do que eu imaginava. E, assim, a gente conversou, daí a pouco eles estavam saindo, o advogado dele virou e falou assim, então tchau, desembargadora. Ele virou para trás assim e falou assim, essa é a desembargadora? Até aquele momento ele estava achando que eu era alguma funcionária, ou sei lá quem, mas nunca ele imaginava que eu era desembargadora, né? E talvez por isso que ele conseguiu ser até mais solto com você, porque se ele soubesse que você era desembargador, ele ia ficar assim, meu Deus, eu não posso falar nada, porque o que eu falar vai ser usado contra mim no tribunal. Tem essa conotação, o cargo tem essa coisa do poder, né, da pessoa ter medo da gente. Eu não quero que ninguém tenha medo de mim, não, gente. Eu até brinco, eu falo, eu não mordo sempre, só de vez em quando. Então, pode aproximar. Pode aproximar, não tem problema, não. Muito bom. Depois você vai trazer pra gente, né, a quantidade média de processos que vocês julgam aí por mês. Eu Mas, já estou com os números aqui, Luísa. então conta pra gente mais ou menos aí quanto é. Este ano, nós julgamos mais de 19 mil processos na nossa Câmara, o que corresponde a uma média de 1.739 processos julgados por mês, da Câmara de 5. É muito processo, porque cada julgamento tem no mínimo 3. Então, além de eu julgar os que eu relato, eu ainda sou vogal de mais 2. Então, é muito processo, é muita coisa. E como que você organiza sua rotina para isso? Porque por dia, por semana, dá quantas sentenças, mais ou menos? Sou ruim em matemática, tá? Aqui a gente chama de voto, sentença é o juiz de primeiro grau. Sim. Olha, depois da pandemia, eu passei a fazer uma coisa que eu nunca pensei que eu ia gostar, que é o home office. Então, eu trabalho mais em home office. Vou ao tribunal nas quartas e quintas, nas sessões, né? Mas eu não tenho problema com tecnologia até hoje. Eu não sei o que aconteceu aqui, que eu sou bem tranquila com tecnologia. Então, a gente tem um sistema no meu gabinete que a gente trabalha pelo WhatsApp, eu faço, às vezes, alguma reunião de emergência por videoconferência e tal. E eu sou muito organizada, sempre fui. Eu sempre fui muito organizada com o processo, porque eu falo com meus funcionários que metade do trabalho é a organização. Num volume desse, se você não tiver organização, você não consegue fazer nada. Ou faz menos do que deveria. E assim, no gabinete, quando eu percebo que alguém não está conseguindo acompanhar a equipe, ou que não está no perfil que eu esperava, eu troco. Eu passei muitos anos sem trocar funcionário, eu apenas substituí aqueles que passaram em concurso, porque eu tenho esse funcionário que é juiz do trabalho, defensor público, procurador de Estado, promotor, o que me dá muito orgulho. Então, eles saíram, eu tive que substituir. Mas durante a pandemia, engraçado como naquele momento, as deficiências e as falhas, elas se acentuaram demais. E aí eu comecei a renovar o meu gabinete. Né? Então, hoje eu tenho apenas uma funcionária que está comigo há 14 anos, os outros são bem mais recentes. Ela não é... Não, ela tem 16 anos que ela está comigo. Então, ela não é do princípio, ela entrou no lugar de um que saiu.
salvo engano. Eu não me lembro mais, tanto tempo. Mas, e aí eles já foram vindo, porque é uma moçada, né? Então eles têm essa visão do que a organização ajuda. Eu já tenho um acervo de processo que, digamos assim, a ser seguido, né? Modelos mesmo, porque as matérias sempre foram as mesmas esses anos todos que eu estou no tribunal. Imagina 18 anos de acervo de voto. E tudo organizadinho, a gente tem uma pasta toda com índice, sabe? É muito bem feito, uma pasta virtual, tá, gente? Não é de papel, não, porque não cabe. Então, nós já tínhamos, antes de ter o Temes, eu nunca imprimi um voto antes dele estar pronto. Eu nunca corrigi em papel, eu já corrigia dentro da pasta Z, já colocava as observações no final do voto, o que eu queria que mudasse, as pendências, já devolvi, que é o que hoje a gente fazendo o Temes com um bilhetinho. Né? Então, eu nunca imprimi, o meu voto só era impresso na hora de ir para a sessão, porque eu sempre achei mais fácil trabalhar na máquina. Que interessante. E o próprio tribunal, ele a cada vez mais está pegando essas, digamos, novidades tecnológicas para melhorar a organização dos desembargadores e do próprio, né, da própria documentação do tribunal, porque é coisa demais. Eu já estagiei no Poder Legislativo Municipal e quando eu estagiava lá, durante um tempo, eu fiz essa parte de escanear documento. Gente, era coisa que você pegava, assim, 1900 e sei lá, 63. Eu ficava, meu Deus. Não, eu ficava, meu Deus do céu, isso aqui está ali naquele armário que está caindo aos pedaços. Nossa, que coisa. Então o tribunal está ajudando também nisso, né? Ele está buscando inovar tecnologicamente nesse sentido. Muito. O nosso tribunal está bem à frente de vários aí na questão da tecnologia, sabe? O sistema Temes, a Câmara Piloto foi a que eu estou agora, a 14ª, só que na época eu estava na 13ª. Então, assim, logo foi aprovado, assim, funciona muito bem. A gente faz sessões agora por videoconferência para aqueles que moram, né, fora poderem falar, e está dando super certo. Eu, por exemplo, desde a pandemia, é uma coisa que eu não tirei, eu só atendo advogado agora pelo Zoom. Para eles é ótimo, porque não precisa ir no meu gabinete se deslocar, o horário é marcadinho, tem o prazo deles falarem, então eles já estão ali na hora, não perdem tempo, não precisam me esperar, e dá super certo. Eu faço uma agenda e dá muito certo. E falo com advogado lá de Brasília, advogado lá do Maranhão, advogado de São Paulo, Paraná, e não precisa viajar para falar comigo. Eu acho que a gente tem que usar o melhor que tem na tecnologia e evitar o que tem de pior, né? Com certeza. E uma dúvida, eu achei interessante você falar que atende os advogados, né? Essa questão de fazer o despacho com a desembargadora. Como que é isso? Se eu sou uma advogada e quero fazer um despacho com você, é difícil porque eu lembro que na minha época de faculdade eu tinha alguns colegas que estagiavam nos tribunais e eles sempre falavam muito isso, que o desembargador não gostava, o desembargador não tá, nunca tava, nunca podia atender. E aí eu ficava assim, meu Deus, o advogado nunca vai conseguir falar com esse ser humano. Como que você organiza isso e como que você vê essa interação de advogado com o desembargador, que é muito importante, mas você nessa posição, como que é? Antigamente tinha mais advogado que pedia para falar com a gente. Eu sei que alguns colegas não atendem, eu não concordo com esse tipo de conduta, eu sempre atendi todo mundo. E hoje, como tem agenda, a minha assistente faz direitinho, então todo mundo pode falar bonitinho lá na véspera da sessão, tem horário para todo mundo. É muito raro a agenda não comportar, tá? Porque eu atendo de 20 em 20 minutos. Então dá muito raro não ter agenda. Às vezes não tem, aí eu não posso alterar, né? Mas muito raro mesmo. E eu atendo todo mundo, sempre atendi. E eu vi que aos poucos, né? Na época da pandemia, eu usava o Skype. E aí veio o Zoom, aí eu adotei a plataforma do Zoom. Alguns, engraçado que mesmo novos, eu acho que é tão pouco usado pelo Poder Judiciário que eles não manda link, manda tudo bonitinho para eles. Eu fico ali na sala virtual, esperando, atendendo e tal. Mas volta e meia dá problema lá com o advogado, não consegue entrar, ou dá problema de conexão. Mas ele pode falar até, porque o Zoom, ele comporta
do smartphone comporta o Zoom. Então, ele pode falar pelo telefone. Uma vez eu atendi uma advogada dentro do carro. Aí ela me pediu 1000 desculpas, porque ela estava saindo de uma audiência. Falei, de jeito nenhum, doutor. A senhora só não dirige falando comigo, mas pode falar. Ela estava estacionadinha lá numa cidade do interior, conversando comigo de dentro do carro. Então, isso é uma facilidade que a gente tem que usar, né? Eu não concordo com essa coisa de não atender. Eu sempre atendi todo mundo. Isso aí, qualquer advogado sabe. Que bacana. Porque deixa as coisas melhores, né? E tira um pouco aquela coisa meio hierárquica, né? Que é muito vista. Mas eu quero falar agora um pouquinho sobre a questão da ouvidoria, né? E no TJ, aqui de Minas, a ouvidoria é o espaço de interlocução entre o público e o tribunal e é voltada à promoção da transparência e da participação social no desenvolvimento de estratégias e políticas institucionais. Esse departamento ele é dirigido por um embargador eleito pelo órgão especial e entre os anos de 2020 e 2022 a senhora quem ocupou esse cargo. E eu queria saber quais foram as funções exercidas lá e quais os principais aprendizados de viver quase que numa linha de frente, né? Você está na ouvidoria, você recebe tudo que o povo está trazendo para você, né? Eu vou te falar, Luísa, que foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive. Né? Eu nem entendia nada de ouvidoria, nem sabia como funcionava. Os colegas me pediram para concorrer, eu fui candidata única. E aí fui para a ouvidoria sem saber o que eu ia esperar. E eu adorei. Né? A ouvidoria, ela traz muito essa sensibilidade que eu falei aqui, porque você tem que ouvir. Né? Então, quando eu entrei na ouvidoria, eu consegui fazer no ano seguinte um encontro nacional de ouvidores aqui em Belo Horizonte. Então, estávamos começando a sair das limitações, das restrições da pandemia, e vieram 22 colegas. 19, desculpa, 22 confirmaram, 19, que é muita coisa, né? De todo lado, do norte, do nordeste, do sul, do centro-oeste, do sudeste, foi muito bacana. E essa interação que a gente tinha me ensinava muito, porque tinha gente que já estava ali na ouvidoria há muito tempo, porque era reeleito, hoje não pode mais, né? Mas era reeleito 5, 6 vezes, ninguém queria, vamos dizer assim, mas perde quem não vai. Quem não vai não sabe o tanto que é bom, né? E essa coisa da oitiva, essa coisa do acolhimento que a ouvidoria dá. Lá tem uma funcionária que é a coordenadora, a Ângela, e outros funcionários, todos muito qualificados para esse tipo de acolhimento, sabe? Muito sensíveis, é muito bacana o trabalho lá. E me trouxe isso. Eu viajei para alguns lugares, fui para Amapá, fui para São Paulo, para encontros, depois eu saí, né? Porque o mandato é de 2 anos. Mas eu aprendi muito com os colegas de fora, foi assim um aprendizado muito bacana, eu gostei demais. Mas o que você fazia lá? Porque as pessoas, como é que funciona na prática a ouvidoria? Eu posso chegar lá e, quero reclamar elogiar o tribunal? Como funciona? É exatamente isso. Qualquer cidadão pode ir lá e reclamar. Né, reclamar de um processo que não está andando, reclamar de um tratamento que ele recebeu que não foi bom, qualquer reclamação. Claro que a gente faz uma filtragem, porque algumas reclamações, na verdade, são coisas que têm que ser dirigidas ao juiz, ou então à corregedoria, porque nós acabamos sendo um meio caminho e manda para a corregedoria. Por quê? A ouvidoria não tem atuação disciplinar, né? Ela só recomenda. Então, quando eu estava lá, eu fazia uma coisa que eu gostava muito também, que eu achei que deu muito certo. Às vezes chegava uma pessoa, reclamava que o juiz fez isso, o juiz fez aquilo. Eu ligava para o juiz. Ligava, falava, colega, eu estou aqui, não quero nem encaminhar essa reclamação, vamos tentar resolver isso aí, está falando aqui que o processo está demorando. Aí ele, não, doutor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas eu vou priorizar, assim. Todos que eu entrei em contato foram assim, muito receptivos e até agradeceram, porque aí vira um procedimento na corregedoria, vai ouvir o juiz, vai decidir se vai abrir processo administrativo. Então, assim, é um negócio que vira um monstro, às vezes, uma coisa desse tamanhozinho que você consegue resolver. Eu fiquei muito encantada com a ouvidoria, eu achei que é um trabalho que não é valorizado, e que é uma porta, assim, é o contato do cidadão com o poder judiciário. E que legal que uma pessoa como você esteve à frente desse órgão, porque
é muito difícil você ouvir. Você ter aqui de escuta ativa, né? E tentar resolver, porque às vezes, ai, que saco, vê se a pessoa reclamar de novo. E às vezes essa pessoa ali na ouvidoria é o único espaço que ela vai ter para poder fazer aquilo, e ela só precisa às vezes desabafar. Então, muito bacana esse espaço, tribunal, e não é uma coisa que todo mundo sabe, porque eu confesso pra você, eu não sabia que eu poderia ir lá no tribunal e falar, olha, tô achando ruim isso, ou então dá até uma sugestão, né? Basicamente, poder Você não dar precisa, pitaco. porque tem outros canais para você reclamar. Você entrando no site, eu acho que não está sendo dada visibilidade, inclusive, que a lei determina. Que a recomendação lá do COJUD, que é o Grupo Nacional o Grupo Nacional dos Ouvidores Judiciais, ele recomenda que a ouvidoria ela seja no nível da rua e virada para a rua, para a pessoa já chegar e ver. Lá no tribunal é tão escondido que tinha dia que eu não achava, para você ter uma ideia. É verdade, é um negócio atrás de uma coluna, porta, um negócio horroroso, um negócio horroroso. Então, assim, é o que eu estou te falando, não tem tanta visibilidade. Até no site, no portal do tribunal, quando você entra, você custa achar. Mas na hora que você clica, ali tem vários, você escolhe o que você vai querer. É uma crítica, uma sugestão, é uma reclamação. Aí tem os caminhos, você não precisa ir pessoalmente. Já tem outros caminhos que você possa fazer. Não é só reclamar, né? A ouvidoria também pede contribuição das pessoas, né? E uma dúvida, pode ser muito leigo da minha parte, mas tá ali no tribunal subindo Afonso Pena, né? Naquele grandão mesmo, né? Não, Não é? não, é lá na Goiás, no 11º andar do anexo. Eu vou te contar que eu não sei chegar lá. Toda vez que eu ia lá, eu tinha que alguém me falar qual era o elevador, que não é todo elevador que chega nesse andar. É uma coisa horrorosa, um negócio horroroso. Sim. Na época eu pleiteei ao presidente, então presidente, ele me prometeu que faria diferente, mas não fez. E, inclusive, na construção aqui da terceira torre na Afonso Pena, eu tenho um pedido meu pedindo para reservar um espaço no nível da rua. Mas ele deve estar engavetado lá, que ninguém dá muita confiança, não. Porque aí veio a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção a Dados, que é da competência da ouvidoria, que a porta de entrada da LGPD é na ouvidoria, está claro. Então, para você ter uma ideia, fizeram uma comissão para implantar a lei e não me puseram, não. Eu era ouvidora e não me puseram, não. Aí eu fiquei sabendo que tinha comissão, falei, uai, mas a ouvidoria, que é que faz valer, é que a entrada da lei não vai participar. Aí me convidaram para uma reunião, aí fui lá e nunca mais voltei. Quer dizer, você vê como que a ouvidoria ela é deixada de lado. E é um instrumento, inclusive, de contato do tribunal para ele mostrar o que ele faz, para a população saber o que os magistrados estão fazendo. Então, ela é desvalorizada de uma forma muito, assim, equivocada pelo Poder Judiciário. E em outros lugares também, tá? Porque eu já fiz reclamação na Prefeitura de Nova Lima, por exemplo, teve um problema com o carro, uma multa. Eu queria pagar, não conseguia pagar, porque o boleto não pagava. Mandei acho que umas 2, 3 coisas para a ouvidoria, nem me responderam. Eu nunca, lá na ouvidoria, nunca deixamos responder um contato que tivesse de cidadão, fosse que nível fosse. Né? Por exemplo, uma coisa legal, lá tinha muita cartinha de preso, que ia para lá pedindo as coisas. É muito, e elas são, assim, cartas tocantes, sabe? E a gente lia, assim, falando, eu preciso mudar de cadeia, não sei o quê. A gente, às vezes, entrava em contato com o juiz da execução criminal, via possibilidade e tal. Mas a gente sempre resolvia, a gente sempre respondia. Tomamos as providências, encaminhamos a tal lugar. Aqui não me deram nem ali na Nova Lima, não me deram nem confiança. Acho que umas 3 vezes eu mandei. Então, você vê, não está funcionando. É uma ouvidoria que só existe no papel. Que interessante essa questão dos presos. Eu não sabia que sequer que podia isso. Caramba. Eles mandam muitas cartinhas pra gente lá na ouvidoria, muitas. Uma outra dúvida também, aproveitando que você falou dessa questão da localidade, essa torre, acho que essa então é a Torre 3, essa que tem subindo Afonso Pena, quase chegando na Praça da Bandeira? Não, seria ali no espaço mesmo onde hoje funciona o tribunal, né, que é ali no antigo prédio da Oi, e tem um espaço atrás em que há um projeto de construção da terceira torre, porque já está apertado ali, né? Mas ali é o tribunal, ali é onde está os julgamentos. É o tribunal. E, exatamente, os plenários estão ali, Entendi. tudo é ali.
Todos E os essa, gabinetes também são ali. mas e essa outra unidade na Rua Goiás que você falou? É o antigo tribunal, é aquele que é tombado pelo patrimônio histórico, ele funciona com algumas questões, alguns departamentos ali, algumas funções administrativas são ali, mas vários já saíram dali, porque hoje ele é um prédio tombado, ele é só mesmo para visitação, aquele da frente, mas o anexo, que é o de trás, que é na Goiás, ele que tem ainda vários órgãos do tribunal funcionando lá, várias sessões lá, tipo a ouvidoria, né? Que for lá, sobrou para lá. Tadinha. Ouvidoria sempre sobrando. É muito bom. Mas agora então, doutora, para infelizmente finalizar o nosso papo, a senhora tem se empenhado muito na causa animal. Sua cachorrinha até fez uma participação especial no começo aqui do nosso episódio. Você comentou também sobre resgate de bichinhos que foram vítimas de maus tratos ou de abandono. Como que tem sido essa experiência? E como que nós podemos ajudar? Né? Eu não posso adotar o bichinho, mas o que eu posso fazer? Então, essa é uma parte da minha vida hoje que é a minha predileta, né? Que eu atuo na causa animal, atuo bastante. E começou assim, meu bem, a uma tá aqui me arranhando. Começou porque eu tenho uma cachorra de raça, que é essa que tá aqui, uma bulldog francês, e eu queria que ela tivesse uma irmãzinha. Uma companhia, eu viajo muito, saía muito, que eu ia pro tribunal todo dia. E aí eu já era contribuinte de várias ONGs, eu já doava algumas assim. O cachorro foi. Porque eu amo animal, sempre gostei. Então eu seguia várias pessoas no Instagram, então às vezes um cachorro era resgatado, a pessoa não tinha dinheiro para consulta, eu pagava aquela consulta, ou então dava um remédio, e assim eu ia contribuindo. E aí eu vi a Amora, que é essa que eu resgatei, e eu queria uma cachorra que não fosse grande, porque eu moro em apartamento. Então ela é uma cachorra de tamanho médio, e aí eu adotei a Amora, e ela vários traumas, ela já estava com 2 anos, quando ela veio para cá ela morria de medo, se você pegasse qualquer objeto rápido, ela fugia e escondia atrás de um móvel e debaixo de uma mesa, né? Porque ela apanhou na rua e tudo, ela foi resgatada num estado assim, lastimável, sabe? Com sarna, um monte de coisa, babésia, e hoje ela tem um pelo lindo, ela é super peluda, eu falo que é o casaco de Vison. E aí, por causa da Amora, eu comecei a participar mais proximamente dos resgates. E na pandemia eu comecei a fazer resgate. Então hoje eu tenho 10 cães, sendo que 3 estão numa clínica lá em Ibirité, porque eles exigem um tratamento mais constante. 6 estão num lar temporário que eu pago em Lagoa Santa, e uma está aqui no Jardim Canadá, na creche onde as minhas cachorrinhas vão. Hoje ela, inclusive, é trabalhadora lá, ela ajuda a fazer a adaptação dos cães novos que chegam. Né? E os cães são, assim, animais admiráveis. Eles são verdadeiros, eles são amorosos. E mesmo o cachorro mais bravo, eu não tenho medo de cachorro. Então acontece, às vezes, eu estar próximo de um cachorro mais bravo, no abrigo e tal. Nunca tive problema. Eles se aproximam, acho que eles percebem que eu não tenho medo. E eu logo já estou passando a mão, brincando e tal. Eu não tenho medo. E me dou muito bem com os cães. Se eu pudesse, eu tinha 20 dentro de casa, sabe? Então, hoje é a coisa que eu mais gosto, assim, de atuar nisso. Eu continuo madrinha de outros cães, ajudando nas despesas mensais, né? E tenho esses 10 que são meus, que eu é que arco com todas as despesas deles. Alguns eu já fiz adoção, outros até resgate de outras pessoas eu consegui fazer adoção. Às vezes eu sou voluntária em evento de adoção lá na Pets, essa ONG que trata dos meus cachorros internados lá em Brité, eles têm uma parceria com a Pets. Então tem algumas feiras de adoção, eu vou como voluntária para ajudar a mostrar os cachorros, conversar com os pretendentes adotantes, né? Eu adoro fazer isso, eu acho uma delícia. Cachorro é um bichinho muito, muito especial mesmo, né? Infelizmente, eu perdi o meu, deve ter uns 5 meses, mais ou menos, por conta de leishmaniose. Ele era um beagle. E é muito bizarro, porque é um amor muito,
muito diferente. E a minha mãe, ela é uma pessoa que ela não gostava de cachorro. Não é que ela não gostava, ela nunca quis ter. Que ela sempre falou, não quero porque eu não quero pegar. Eu temei, falei, vamos ter sim. E peguei ele. E aí eu teve um dia que eu peguei minha mãe falando com ele, pegando o rostinho dele, fazendo assim, ai, é o neném de vovó, é o neném. E aí quando a gente teve que levar ele pra fazer eutanásia. Porque ele tava, não dava mais, tava Sofrendo, né? sofrendo. E ela que levou, porque no dia eu não podia ir também. E aí foi uma coisa tão assim, ele deu pra gente um amor que a gente nunca mais vai sentir por ele. Claro que eventualmente a gente pode ter outro bichinho e vai ser um novo amor, mas o dele vai ser o único. E eu fico feliz porque ele também despertou algo nela que nem ela sabia que poderia sentir, que era esse amor por um outro bichinho. E você fala sobre essa questão da causa animal, é muito, eu acho que é muito admirável o que você faz e muito forte, porque você presenciar uma cena de um resgate, de um bichinho, seja ele abandonado, eu já vi alguns vídeos tem um policial, acho que chama Delegado Breno, ele é um policial civil, ele é muito famoso na internet, que ele faz esses resgates. Os resgates dele são até muito pesados. E eu fico assim, nossa, não dá vontade de você pegar e dar voz de prisão na hora pra pessoa que tá lá fazendo maltrato e tem que ter muito sangue frio, né? Às vezes eu faço BO, sabe? Quando é alguma coisa que eu consigo, uma prova, assim, eu registro BO. Mas o que eu acho mais pesado é o que você vê da crueldade humana, sabe? Porque um bicho indefeso, às vezes um cachorro pequenininho, as pessoas agridem, as pessoas abusam até sexualmente. É uma coisa horrorosa, a que ponto o ser humano pode chegar, sabe? Então isso dá assim um pouquinho de tristeza, né, de você, mas eu fico tão feliz de saber que eu estou tirando o animal daquele ambiente, que eu largo para lá e vou cuidar e eles ficam lindos depois, ficam super saudáveis, sabe? Eu tenho 3 com leishmaniose, mas eles estão ótimos, ótimos. Fizeram tratamento, tomam medicação, sabe? E estão uma gracinha. Não são adotáveis, porque 2 são mais velhos e a pequenininha, que seria mais adotável, ela ficou com um pouquinho de sequela, sabe, de algumas coisas que ela teve. Mas ela é uma fofa. O nome dela é Joana. Então, assim, ela mora com os outros meus lá em Lagoa Santa, num sítio, é super feliz, melhor do que ela estava quando ela foi resgatada, né? Ela foi muito judiada, ela tinha muito medo de gente, agora ela está mais soltinha. Então, tem todo esse trabalho que você tem que fazer com o resgatado, porque não é só a questão física, né? A sequela emocional é muito grande, mas eles são tão puros que eles conseguem passar por cima disso e serem cães felizes, sabe? Isso me deixa... É muito gratificante fazer isso. Você falou sobre as suas cachorrinhas que teve leishmaniose. E aí, o papo aqui agora eu comentei, né? Ele até saiu da parte jurídica, mas tinha uma vacina de leishmaniose, mas parece que a Anvisa suspendeu ela. Você sabe alguma coisa sobre isso? Por quê? Sei. Como Eu funciona? tô brincando, eu brinco, eu tenho amigo que me liga quando o cachorro passa mal, tô com alguma coisa, que eu tô quase virando veterinária. Mas é porque a gente vê tanta coisa que você acaba entendendo um pouco, né? Essa aqui é a Leishtec. Ela foi suspensa e ela não vai voltar. A notícia que eu tenho, as últimas notícias é que não vai voltar. Agora, você pode usar a coleira, né? O Seresto, ou a Excalibur. Tem outras aí também que são naturais, eu não sei como é que é o índice de proteção. Mas nós estamos numa região endêmica de leishmaniose. Então eu falo, por exemplo, o seu cachorro era um cachorro seu, que eu aposto que você cuidava bem, que você vacinava e ele teve. E eu falo que se todo mundo for testar um cachorro que tem dentro de casa, como ele está assintomático, a pessoa não testa. Mas se for testar, vai descobrir que tem leishmaniose. Porque Belo Horizonte é assim, muito. A grande Belo Horizonte é região endêmica. E Babese tem muito também, que é o carrapato, e não existe nada para impedir, não existe vacina, e a coleira proteção é mais ou menos, porque a partir do momento que ele consegue agarrar no pelo do animal, ele já pica ali onde ele está. Então não é tão fácil de prevenir.
o que a gente tem que fazer é depender do poder público para limpar os lotes vagos, para obrigar os proprietários a limparem, né? Porque a leishmaniose é um mosquito e a babésia é um carrapato. Então, são animais, são bichinhos que a gente consegue controlar se houver uma limpeza efetiva, né? Mas o poder público ainda está engatinhando nessa questão animal, mas muito engatinhando. Por exemplo, a questão da castração era o primeiro passo, devia castrar os animais todos de rua, porque eu fiz um resgate de louca, né? O ano passado, em janeiro do ano passado, que foi uma cachorrinha, que é essa que está morando lá na creche, com 13 filhotes. Eu resgatei 13 filhotes, eu fiquei com todos. Vários morreram, né? E logo depois ela engravidou de novo, que nós não conseguimos pegá-la. Aí ela teve 5 e aí conseguimos pegar. E os cachorros todos lindos, mistura de chau-chau, com o olho claro, sabe? Impressionante, porque ela é uma caramelo muito bonita, ela parece até um pouco pitbull. E os cachorros dela nascem todos de pelo alto, a coisa mais linda. Mas é isso, você vê, num espaço de 6 meses, ela teve 18 filhotes. Sem condição uma coisa. Quer dizer, a proliferação, né, a população de cães de rua vai só aumentando cada vez mais, e gatos também, né? Gatos agora você vê muitos. Engraçado, né? Aumentou muito o número de pessoas, inclusive, que agora tem gato como pet. Você trouxe sobre a babésia, meu cachorrinho também teve babésia. O tratamento da babésia é uma coisa, assim, é desumano. Eu não sei se você já viu, tem uma injeção. A minha cachorra tem essa que eu mostrei, que ela tem babésia. E a babésia, ela também não cura, né? Igual a leishmaniose. Não, é tipo uma injeção. E aí eu lembro que deram a veterinária deu... Super bem. A veterinária deu uma injeção nele, eu não lembro o nome do medicamento que ela usou. Era um medicamento, inclusive, que nem é muito aconselhável utilizar. E ele ficou muito doido. Eu lembro que ele andou, tadinho. Ele ficava andando e ele ficou meio desnorteado, como se ele tivesse drogado. E ele não conseguia, e ele precisou tomar 2 doses, porque senão não ia dar, precisava. Mas isso é uma coisa que me desanima um pouco de ter um outro cachorro, essa questão da leishmaniose, porque você vê o seu bichinho se definhando por essa doença, você fica assim, não quero passar por isso de novo. E eu tinha uma esperança com essa vacina, e agora não tem mais, e tem a coleira, mas não sei. 100%, é igual anticoncepcional, né? Não tem nada 100%. Então, pode vir um neném aí mesmo. Agora, eu falo assim, algumas pessoas falam, eu sofri muito com o meu cachorro. Aí eu falo, mas você deu para ele os melhores momentos quando ele precisou. Então, isso é muito bom. O ano passado, uma amiga protetora fez um resgate de uma poodlezinha pequenininha, que tudo indica que ela tinha sido matriz de canil clandestino, sabe? E ela estava lotada de tumores de câncer de mama. Então, foi feito um tratamento, eu ajudei e tal, só que ela estava mesmo terminal. E aí, o veterinário deu para ela entre 60 e 90 dias. Aí eu liguei para Marcela, essa que resgatou, eu falei, Marcela, eu vou trazer ela para casa. Não tenho coragem de deixar ela morrer dentro de uma clínica. Ela precisa ter uma vida. E ela veio e ficou comigo 2 meses certinho. Saía comigo para todo lado. Até na academia, uma vez eu levei, comprei uma roupinha da cor da minha, fomos nós duas iguais. Ela andava sem coleira comigo na rua, nunca fugiu, ficava do meu lado o tempo todo, dormia no meu carro, porque as minhas não dormem. E eu pude dar a ela os melhores 2 meses que ela teve na vida dela. Só comia carne, eu só dava carne para ela, tudo que ela queria eu dava. E andava, adorava andar, no final ela teve que ser eutanasiada, porque aí ela entrou num processo de sofrimento muito grande, né? Mas eu dei para ela esses 60 dias, eu sou muito grata de ter podido fazer isso, sabe? Então tem esse outro lado, quando você pensa que você ajudou um animal que morreria aí à míngua na rua, sofrendo absurdamente, ou com uma pessoa que não estava tratando adequadamente, eu acho que tem esse outro lado também, sabe? Vai que, né? Depois que curar, vai que um dia a gente... Me procura que eu tenho vários. Combinado. Doutora, eu amei o nosso papo, de coração. Foi ótimo. Muito
Muito bom falar sobre essa questão da causa animal. Muito bom saber do dia a dia de uma desembargadora, saber que você é uma desembargadora humanizada, que você é diferente de muitos que a gente vê por aí, infelizmente, que a gente, né, que são os deuses do panteão. Então você é uma ser mortal, tal qual nós. Tal. Eu É, sofro igual todo mundo. sofre também, tem dias bons, dias ruins também, né? Ah, é muito bom. Então, muito obrigada. Então, as portas sempre estarão abertas aqui para você. E Obrigada. quando eu estiver pronta para ter um novo doguinho, eu vou procurar a senhora. Pode procurar. Quem assistir também, se quiser um doguinho adotar, eu tenho várias idades, vários tamanhos, saudáveis ou não saudáveis. Eu tenho vários das minhas amigas protetoras também e eu adoro fazer adoção. Muito bom. Agradeço também aos nossos ouvintes. Um abraço a todos e até a próxima.